resolver questões da VUNESP de verbos. Aqui a banca diz, a forma verbal destacada está no tempo presente. Quando ela diz tempo presente, é claro que como ela falou presente assim, sem dizer o modo, tanto poderia ser presente do indicativo, que é o hoje eu bebo, hoje eu como, né? E poderia ser também o presente do subjuntivo, que é aquele do que eu beba, que eu coma, né? Então, poderia ser um ou outro. Ó, na letra A, Ana teve. Esse é o verbo ter no pretérito perfeito. Teve ontem. É pretérito perfeito. Eu quero presente. Não é a letra A. A letra B, ela se esquece de tudo. Ela se esquece hoje. Hoje ela se esquece. É só colocar o hoje antes do verbo que você vai ver que ele está no presente. A banca queria o presente. Resposta, letra B. Esse verbo está no presente do indicativo. Na letra C, se as pessoas fizessem, esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu fizesse, tu fizesse, ele fizesse. Quanto tempo já perderam? É o ontem, é o pretérito perfeito. Estou escrevendo aqui para te ajudar nesse iniciozinho. E o resultado seria, esse é o iria, é o verbo ser no futuro do pretérito. Então a banca queria a única alternativa que estivesse no presente. Resposta letra B, presente do indicativo. Próxima questão. Aqui de novo a VUNESP vem com uma questão de verbos. Só que aqui ela pede a alternativa que esteja flexionada corretamente. Ou seja, essa é uma questão de conjugação verbal. A VUNESP quer aquela que esteja correta quanto à conjugação. Letra A, interviu, tá certo? Lembre que o intervir deriva do vir. Ora, o certo não seria o menino não veio, então não interveio. Se vir é veio, se o intervir deriva do vir, então teria que ser interveio. Ó, entendeu? O que eu vou fazer aqui é sempre isso, te mostrar como é que o raciocínio tem que ser. Ó, letra B. Manterem. Esse não é o verbo manter-se. O verbo manter-se conjuga como ter. Quando ele diz, ó, não haverá higiene bucal se as pessoas se manterem, ó, se fosse o ter, seria tiverem. Se as pessoas tiverem. Então, teria que ser mantiverem. Erro na letra B. C. As crianças vão a um consultório infantil desde que vale. Não, desde que valha. Que eu valha, que tu vales, que ele valha. É o LH. Erro na C. A banca queria a correta. Resposta à letra D. Quando as crianças virem, esse é o verbo ver no futuro do subjuntivo. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Quando as crianças virem, é o futuro do subjuntivo do vir, né? Virem o bem que o dentista lhes faz. E a letra E, tratamentos dentários, bloqueiam não, ó, bloqueiam. Esse é o verbo bloquear, é um verbo terminado em ear. Ear você troca pelo passear, né? Assim, lembra? O líder é passear. Então, se fosse passear, seria passeiam. Então, bloqueiam. Entendeu? Passeiam, bloqueiam. Esse foi o problema. Você viu que numa única questão a VUNESP misturou tudo? Ver, vir, verbos terminados em ear, bons amigos, tudo. A banca gosta desse assunto. Vamos a mais uma questão de verbos. Aqui, a banca destaca duas ações verbais. Ó, ele ganhava R$ 1.500, pagava meus remédios. Então, ela destaca duas ações verbais e pede o seguinte, ó, as palavras em destaque indicam ações que... Ora, quando você vai ao texto, você vê que esses verbos estão no pretérito imperfeito do indicativo, né? Ganhava, pagava. Pretérito imperfeito. Letra A, indica ações que começaram no passado e ainda estão ocorrendo no presente.
Errada a letra A, porque o pretérito imperfeito indica uma ação contínua no passado. Ou seja, começou no passado e terminou no passado, e não no presente. Por isso não é a B. Ocorreram no passado mais de uma vez? Resposta letra B. Isso é o mesmo que dizer que é uma ação contínua no passado. Você entendeu o que a VUNESP quis dizer? Ao dizer que ocorreram no passado mais de uma vez, isso é o mesmo que dizer que é uma ação contínua no passado, repetida, mais de uma vez. Perfeita, resposta letra B. Já estão, não estão acontecendo, isso foi no passado. Letra D, não aconteceram? Não, elas aconteceram. E a letra E, ainda vão acontecer? Não, elas já aconteceram. Por isso, resposta letra B. Próxima questão. Vamos a mais uma questão aqui da VUNESP. A banca destaca trechos do texto. E diz o seguinte, ela traz as passagens do texto. Ó, caiu, será e seria. E ela pede, no contexto em que estão empregadas, as formas verbais expressam correto e respectivamente sentido de. Ó, caiu é pretérito perfeito do indicativo. Será é futuro do presente do indicativo. E seria é futuro do pretérito. Pronto, agora diga, semanticamente, o que essas ações indicam? Pretérito perfeito indica uma ação que começou e acabou no passado. Ação concluída. Não é frequente, porque não é presente no indicativo. Então, a A e a B estão eliminadas. A E também está errada, está fora, porque não é ação anterior a outra. Cuidado com essa letra E. Ação anterior a outra é o mais que perfeito que indica, que é um passado anterior a outro, lembra? Não é o caso aí. Então, está fora. Então, você ficaria em dúvida entre B e C. Só que veja, ó, será é futuro e seria hipótese. É futuro do pretérito, indicando hipótese. Por isso, resposta letra C. Vamos a mais uma questão aqui da VUNESP. Agora a banca pede a frase que apresenta a relação correta entre os tempos verbais, que foi o que nós estudamos, correlação semântica dos tempos verbais. Então, quando a banca fala relação correta, ela está falando de correlação semântica. É um outro jeito de pedir isso. Correlação semântica entre os tempos verbais. Então, vamos lá. Ó, letra A. Se o projeto tivesse, ó, começou com pretérito imperfeito do subjuntivo. Se tivesse imperfeito do subjuntivo. Aí não pode ir a presente. Realizam. Não. Realizariam. Teria que ser realizariam. Tá bom? Aí fica fácil as demais. Ó, resolver as demais vai ficar fácil. Ó. Se o projeto da cidade teria, realizaram? Não. Se tivesse, realizariam. Se o projeto teve, realizassem? Não. Ó, D, se o projeto terá, realizavam? Não, teria que ser realizarão. Se ele começou com o futuro do presente, teria que ter futuro aqui, realizarão. Resposta, letra E. Por que a resposta é letra E? Porque elas estão correlatas semanticamente. Ó, se o projeto tiver é futuro do subjuntivo. Quando tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Tudo bem? E aí, ó, realizarão é o futuro do presente do indicativo. Repare que as ações estão correlatas, futuro com futuro. E uma outra coisa que eu já comentei aqui com você no curso, para que haja perfeita correlação semântica, os verbos não têm que estar no mesmo modo. Ou seja, eles têm que estar no mesmo tempo. Ou seja, o primeiro pode estar no subjuntivo e o segundo no indicativo, como foi o caso? Pode. Eles não precisam estar no mesmo modo, eles precisam ter a mesma ideia ao mesmo tempo. Por isso, resposta, letra E. Vamos a mais uma questão da VUNESP. Aqui, a banca traz um trecho que diz assim, ó. Não para mim, que não serei convidado para nenhuma das duas. Talvez pensem que já morri. E mesmo que, quase certamente não. Bom,
era para você marcar aí a dupla de verbos que estivesse correta. Sabe qual é a dica dessa questão? Uma coisa que você já aprendeu comigo, você tem que estar ligado. Ó, isso aqui é uma locução conjuntiva concessiva. Mesmo que é uma locução conjuntiva adverbial concessiva, é igual a embora. E o que você aprendeu das concessivas, lembra? As concessivas levam o verbo para o subjuntivo. Então, não poderia ser A, B, ou é C, seja, ou é E, for. Somente as duas, C e E, estão no subjuntivo, mesmo que seja ou mesmo que for. A partir daí, você vai ter de marcar aquela que mantém a correlação semântica. Resposta, letra C. Mesmo que seja, poderei. Tá certo? Tá, porque ó, o primeiro está no presente do subjuntivo, e tinha que estar mesmo no subjuntivo, e o outro verbo está no futuro do presente, ó, perfeita correlação semântica. O futuro do presente casa com o presente, lembra? O futuro do pretérito casaria com o pretérito. Esse aí casou com o presente, tá coisa linda. Isso aqui estava fora, ó, porque esse aqui estava no futuro e esse aqui estava no passado. Pude, não, teria que ser poderei. Entendeu? For, poderei. Entendeu? Por isso, resposta, letra C. Foi? Tá acertando? Daqui a pouco eu volto com mais. Até.